Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar o culto de hoje. Amém. Vamos iniciar orando. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Amém. Senhor Deus amado, Deus querido, Pai amado e poderoso, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor Deus, pois nós sabemos, meu Pai, que até aqui Tu tens nos guardado, tens nos protegido e tens nos livrado de todo mal, Senhor. Te agradecemos, meu Pai querido, pelo alimento que Tu tens colocado na nossa mesa, pela nossa família, Senhor Deus querido. Te agradecemos por aqueles que estão empregados. Te agradecemos, ó Deus querido, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, que tem, Senhor Deus, sido impressa, Senhor Deus querido, pelo Teu Espírito nos nossos corações, esse novo coração que foi dado por Ti, um coração maleável, um coração de carne, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, que a cada dia nós possamos corresponder, Deus querido, ao Teu chamado, Senhor Deus, possamos a cada dia, Deus, engrandecer e louvar o Teu nome, Senhor Deus, aonde nós estivermos, Pai, em nome de Jesus. Ouve a oração dos Teus filhos que estão sendo feitas nesse momento, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Nesse momento agora vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me rendo-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo,
te adoro, eu me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, eu me prostro pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, de Jesus, meu bom pastor. A última vez com força, ele, de Jesus, meu bom pastor. Exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome.
louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado do céu. Aleluia. Ele é exaltado, para sempre exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado do céu. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Após louvarmos ao Senhor, vamos ouvir a ministração da palavra com o pastor Pedro. Aleluia, graça e paz a todos. Rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e alcance muitos outros que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nesses dias de pandemia, esses dias de dificuldade, todos possam voltar a sua atenção atentamente para Deus, entender que Ele tem toda a autoridade, Ele continua sentado no trono e que é dele que vem toda dádiva e todo dom perfeito. E esses dias não nos façam tanto mal quanto está sendo informado e os setores de informação, e que tem aumentado o medo e a angústia das pessoas. Que todos nós possamos nos voltar para Deus nestes dias de confinamento, nesses dias de lockdown, nós possamos nos voltar atentamente para Deus e recebermos dele a real solução para nossa situação pessoal. Entendamos que Deus não está interessado nas coisas materiais, a despeito da Bíblia Sagrada dizer que Ele é o dono do ouro e da prata, mas quando a Bíblia Sagrada fala a esse respeito, fala do suprimento que deveria haver no templo. Naquela época, a melhor dádiva, a melhor oferta, além do sacrifício de animal, era ouro e prata. Pedras preciosas também. O templo, a casa do Senhor, deveria ser rica, pois Ele continua sendo o dono do ouro e da prata.
Mas não basta a riqueza material. Deus não está interessado nela. Deus está interessado especificamente na grande riqueza, no tesouro que é para Ele a alma humana, para a qual Deus mandou o seu Filho amado morrer, para que ela tivesse a salvação, a libertação da condenação do inferno. O grande tesouro que Deus está interessado na terra é a alma humana. E nesses dias de pandemia, nós possamos temer mais a Deus do que ao coronavírus. Que nós possamos buscar a solução mais em Deus do que na vacina. Que nós possamos nos submeter mais a Deus do que aos decretos. Devemos honrar a Deus como Deus Todo-Poderoso e honrar aos homens dentro daquele princípio que o Senhor Jesus Cristo respondeu aos discípulos quando perguntaram se ele iria pagar o imposto a César. E ele consentiu que sim, e providenciou por um milagre o dinheiro para pagar o imposto. E ele disse: dai, portanto, a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. A face que estava impressa na moeda era a face de César. Então, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então, nesses dias, meus queridos, nós possamos estar voltados primeiramente para Deus, a fim de que nós tenhamos a boa dádiva, o dom perfeito, a salvação da nossa alma. Aqueles que ainda não confessaram, os que confessaram já têm a salvação, os que não confessaram a Jesus como Salvador, tenham nesses dias, encontrem nesses dias o Salvador e recebam dele a salvação da sua alma e, secundariamente, a cura do Covid, das pessoas que estão acometidas de Covid, a cura, ao Covid, a esse vírus maldito, a derrota, a destruição dele, para que ele deixe de assolar a humanidade mundial. Queridos, nessa oportunidade que nós estamos aproveitando a rede social para refletir e meditar na palavra do Senhor, como único regulador da nossa conduta, da nossa fé, queremos ler uma passagem que está em Efésios, no capítulo 2. Nós temos lido durante esses dias algumas vezes esse texto. E hoje queremos lê-lo novamente para a nossa meditação. Diz assim, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos da ira, como também os demais. E no verso 4, inicia-se aqui uma ação de Deus. O verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo
pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vamos ler esse texto, porque o verso 4 já diz que nós somos salvos pela graça. O verso 5 diz que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, é fundamental que nós reflitamos nestes dias a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da vida com Deus e a respeito da vida sem Deus. É importante, meus queridos, no primeiro momento entendermos que toda a humanidade que está fora de Jesus, fora de Cristo, todos estão mortos. E mortos em seus delitos e pecados. Portanto, o estado do mundo, o estado da humanidade, é estado de morte. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. O texto sagrado está nos dizendo, meus queridos, que por estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, o homem comum, por estar morto nos seus delitos e pecados, eles têm uma vida que não é a verdadeira vida que Deus deseja que ele tenha. Ele vive uma vida que não é a verdadeira vida que Deus quer que ele viva. Ele está no estado de morte. Por quê? Há uma lei determinada por Deus. Há um juízo determinado por Deus. E há uma sentença determinada por Deus. Essa morte na qual todo homem vive, essa morte iniciou-se lá no Éden. A palavra de Deus já nos diz que quando o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, ele morreu para Deus. Por que ele morreu para Deus? Ele morreu para Deus porque deu ouvidos à serpente que incorporava Satanás. A serpente chamou a Eva, tentou a Eva, e a Eva deu ouvidos à serpente, e a serpente conseguiu fazer com que o pecado de desobediência entrasse na vida do homem. E a determinação de Deus é: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesta frase, meus queridos, da palavra de Deus, está contida a lei de Deus
o juízo de Deus e a sentença de Deus. Quando a palavra diz, no dia em que dela comeres, do fruto não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. De toda árvore que há no jardim, poderás te alimentar. Era a determinação de Deus, é o decreto de Deus. Porém, da árvore que há no meio do jardim, note o lugar da árvore. A árvore que há no meio do jardim, isso aponta para o centro do comando de Deus. Há um comando, há uma ordem, há uma lei. Não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não comerás. Essa é a lei. Porque no dia em que dela comeres, esse é o juízo. Certamente morrerás. Essa é a sentença. Essa é a condenação. Há uma lei, há um juízo e há uma condenação, há uma sentença. E essa sentença é uma sentença executável. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comerás de toda árvore, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é fundamental que nós compreendamos, porque essa compreensão desse decreto de Deus, a palavra no momento é decreto, por causa desse decreto de Deus, todo homem padeceu, a humanidade padeceu, a humanidade morreu para Deus. E é fundamental que nós compreendamos. E isso acompanhe o nosso entendimento e o nosso coração para sempre. Deus continua dando as suas ordens. Deus continua exercendo os seus juízos. E a sentença de Deus, consequentemente, permanece sobre a vida de todos quantos desobedecerem a Deus. Há uma lei. Qual é a lei? Obedeça a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente veio, confundiu a cabeça da Eva, a Eva cedeu, pecou, obedeceu a serpente, desobedeceu a Deus, deu para o seu marido comeu, obedeceu à serpente, desobedeceu a Deus, e portanto perdeu o contato, a vida com Deus. Deus havia feito um homem para viver eternamente. A vida do homem era uma vida eterna, porque viveria debaixo do comando e da ordenação de Deus. Mas o homem, voluntariamente, chefiado, conduzido pela sua mulher, a Eva, ele desobedeceu a Deus. Consequentemente, obedeceu à serpente. E a serpente implantou a semente de pecaminosidade no coração do Adão e no coração da Eva, a primeira família estabelecida por Deus. E, portanto, o pecado em Adão passou a todos os homens.
todos aqueles que nascem, estes nascem debaixo desse estado de condenação, estado de morte. E porque estão guiados, escravizados, dominados pelo pecado, comandado por Satanás, estes estão vivendo uma vida de morte. E uma vida que culminará com a sentença, a execução da sentença, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Meus queridos, meus amados, grave isso no seu entendimento. E cada vez que você for tentado a pecar, seja por que meio for, lembre-se que existe uma lei determinada por Deus, que todo homem precisa obedecer os seus mandamentos. Sábio Salomão já diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é obedecer a Deus e temer a Deus. Desculpem. A conclusão é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. A suma de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Meus amados, todos nós precisamos entender isso. Há uma lei determinada por Deus. E a lei determinada por Deus é e sempre será obedecer a Deus e desobedecer às normas pecaminosas de Satanás. Há uma lei, obedeça a Deus. Desobedeceu a Deus, tem um juízo. Há um juízo. Desobedeceu? Sim. O juízo é sentença de morte. É a morte. Queridos, seja que pecado for, não apenas o pecado original que veio de Adão, mas qualquer pecado que nós cometemos, nós estamos quebrando uma lei de Deus, estamos debaixo de um juízo de Deus por quebrarmos a sua lei, e a sentença dessa quebra de lei será enfraquecimento, doença e morte. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Meus queridos, o texto sagrado está nos dizendo que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos nos nossos delitos e pecados. O estado da humanidade, debaixo dessa condição pecaminosa, é morte. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos. Não é só um, nem dois, nem três, mas todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos. Isso é o estado da vida do homem. E veja que a prática de vida é o que está dizendo o texto sagrado. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Ele está dizendo nos quais andaste, porque ele está escrevendo para a igreja. Ele está advertindo a igreja que a igreja não vive mais debaixo do estado de morte, porque ela encontrou o Salvador. Ele está dizendo: andastes outrora
a igreja outrora, o crente outrora, o cristão outrora, o discípulo de Jesus outrora, andou segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. Um mundo que colocou o homem, a partir lá do Éden, como centro da atenção de todas as coisas. Um mundo que diz que o homem é vaidoso, um mundo que diz que o homem tem os seus interesses, um mundo que diz que o homem tem a sua inteligência, um mundo que diz que o homem é senhor das situações, um mundo que diz que o homem tem que ser considerado acima de tudo e de todos. Por isso que cada um corre em busca dos seus próprios interesses. Um mundo, meus queridos, que diz que o pecado não é mais pecado, mas quebra de tabus. Um mundo que diz que a vaidade não é pecado, um mundo que diz que o egoísmo não é pecado, um mundo que diz que a sensualidade não é pecado, um mundo que diz que marcar o corpo não é pecado, um mundo que diz que cada um é dono da sua própria vida, um mundo que diz que cada um é responsável e é responsável pelas suas decisões e tem que tomar as suas decisões, independente de orientação de A ou de B, independente de orientação religiosa, independente da Bíblia Sagrada, independente de Deus, o homem é senhor da sua vida. Esse é o curso do mundo. E quem trouxe esse padrão de vida para o mundo não foi ninguém mais do que o príncipe da potestade do ar. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Veja, o curso do mundo. Quem vive segundo o curso do mundo, vive segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Vive segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vive segundo o curso deste mundo, vive segundo o curso ditado, oferecido, determinado, decretado por Satanás. E, portanto, está morto nos seus delitos e pecados. Está morto, está vivendo uma vida de morto-vivo. Ah, meus amados, quantas vezes as pessoas pecam e tentam justificar a sua pecaminosidade com a sua razão, com o seu raciocínio, aquelas frases famosas: não é assim que eu creio, não é assim que eu concebo, não é assim que eu penso, meu ponto de vista não é esse, o meu ponto de vista é diferente do seu. Cada um busca o seu próprio interesse. Outro dia, conversando com um teólogo e questionando, porque ele havia vindo de uma outra denominação e se filiado à Igreja de Cristo, mas trouxe consigo aquela ideia escatológica de que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai passar pelo milênio. Aquela ideia escatológica que os eventos, tribulação, arrebatamento, milênio, juízo final, tudo vai acontecer num evento só. Ele trouxe consigo esse tipo de escatologia.
e questionando com ele, porque nós da Igreja de Cristo não cremos assim, desde o princípio, desde a sua formação, em 1932, a Igreja de Cristo não crê nesse tipo de escatologia. A Igreja de Cristo crê que haverá um arrebatamento. A Igreja de Cristo crê que haverá um tribunal de Cristo, que paralelo ao tribunal de Cristo haverá grande tribulação, e depois da grande tribulação haverá a volta de Jesus, e na volta de Jesus será estabelecido o reino milenial de Jesus, e depois do reino milenial de Jesus, onde a igreja estará na terra reinando, pregando o evangelho do reino durante 1000 anos, e o Senhor Jesus também aqui na terra, lá no Monte Sião, governando, conduzindo. Aí depois disso haverá o tribunal de Deus, o juízo final. E após o grande trono branco, o juízo de Deus, haverá a criação de novo céu e nova terra, aonde Deus novamente será o comandante supremo. Satanás será julgado, os incrédulos serão julgados, e todos os ímpios, todos os incrédulos, os que rejeitaram a Cristo como Salvador da sua vida, que está morto nos seus delitos e pecados, cuja sentença é o lago que arde com fogo e enxofre, todos serão lançados, diz a Bíblia, no lago que arde com fogo e enxofre. A Igreja de Cristo no Brasil crê nessa ordem de eventos. E aquele rapaz sendo questionado, dissemos para ele: meu irmão, como é que você veio para a Igreja de Cristo, que não crê nessa doutrina que você crê, e você se filia a ela? Por que você não aceita a doutrina dela, doutrina da Igreja de Cristo, assumida biblicamente, comprovada biblicamente? E ele disse, a resposta dele foi que: meus irmãos, eu não posso trair a minha consciência teológica. Veja, eu não posso trair a minha consciência teológica. O que ele está dizendo? Eu não posso trair o meu pensamento teológico, eu não posso trair a minha ideia. Veja que o que está no centro é ele. O que está no centro é a ideia humana. O que está no centro é o entendimento humano, carnal. Carnal. Meus irmãos, aquele jovem não percebe que nesta condição ele está dizendo que vive segundo o curso do mundo, segundo as intenções da carne e dos pensamentos, esses que são guiados pelos seus próprios pensamentos, estão mortos os seus delitos e pecados, pois estão segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da sua carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne, da pessoa humana. E por assim ser, está no estado de morte. Não importa se já tem título de pastor, não importa se já tem título de cristão, não importa se já tem título de crente, não importa se já tem título de discípulo de Jesus, mas se vive segundo esse padrão, curso do mundo, príncipe da potestade do ar, das inclinações da carne e dos pensamentos, este está com título ou sem título, vivendo um estado de morte, um estado de filho da desobediência. Esses que vivem segundo essas condições são filhos da ira, não são filhos da graça, são filhos da ira. Ah, meus irmãos, nós precisamos compreender isso. E partindo desse princípio de que nós, os crentes genuínos, não vivem segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, estes são filhos da obediência, não são filhos das trevas,
não são filhos da desobediência. Os filhos da obediência têm vida em Cristo Jesus. Foram vivificados por Cristo Jesus. Receberam de Cristo Jesus. No momento em que entregaram as suas vidas na cruz, foram crucificados com Cristo, receberam a nova vida em Cristo. Deixou de ser feito em Adão para ser feito em Jesus Cristo. A natureza pecaminosa e adâmica morreu na cruz com Cristo, para ressurgir com Cristo, na ressurreição de Cristo. Cristo já ressuscitou, e os que confessam ressuscitam juntamente com Ele, pela graça de Jesus Cristo, nós somos salvos. Veja que o versículo 4 está dizendo: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia. Juntamente com Cristo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que a palavra de Deus está dizendo, nos deu vida. Já aconteceu. No dia que nós convertemos, nós recebemos pela fé a vida de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, meus queridos, passamos a ser filhos da obediência. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há uma lei determinada por Deus. A quem obedecer? A Deus. E se não obedecer, morre. Tem um juízo para quem desobedece, meus amados. Isso é uma coisa lógica, normal. O dever de todo homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E só consegue obedecer os mandamentos de Deus quem nascer de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus diz mais que na carne ninguém pode agradar a Deus. Nos pensamentos ninguém pode agradar a Deus. Nas inclinações da nossa carne, ninguém pode agradar a Deus. No nosso ponto de vista, ninguém pode agradar a Deus. Nos nossos desejos, ninguém pode agradar a Deus. Nas nossas inclinações, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. Na carne, ninguém pode agradar a Deus. Portanto, queridos, nós não temos o direito de ter pontos de vista. Nós não temos o direito de ter pensamentos. Não. Nós entregamos na cruz, porque tudo manchado pelo Espírito, a semente da desobediência, plantada lá no Jardim do Éden, no coração da Eva e do Adão, essa sentença alcançou a todos. E essa sentença leva a todos para a morte. Há uma lei determinada por Deus. Essa semente de desobediência foi morta por nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele cumpriu tudo. Ele disse, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Ele cumpriu tudo. Agora a norma é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, tudo podemos porque Ele nos fortalece. Aí nós, como filhos nascidos de Jesus, filhos da obediência, nós somos feitos para obedecer. Veja que nós não temos alguma coisa em Deus porque obedecemos.
Nós temos as coisas em Deus porque fomos feitos obedientes. Nós recebemos a natureza de Cristo. Cristo foi obediente até a morte. Se ele foi obediente até a morte, morte de cruz, nós morremos com ele a sua morte. A morte que ele morreu era nossa apenas. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ah, meus amados, compreendamos essa verdade. Nós não podemos continuar vivendo uma vida de morto nos nossos delitos e pecados. Entenda que cada pecado cometido, há uma lei que foi quebrada. Porque a lei foi quebrada, há um juízo. E o justo juiz é Deus. E Deus exerce o seu juízo em amor, em santidade, em retidão, em justiça, em misericórdia, em graça dele. E o juízo dele determina que há uma sentença, e a sentença é a morte. Qualquer pecado que se comete tem essa lei determinada por Deus. Quebrou a lei? Quebrou. Tem o juízo. Porque as pessoas vivem pecando. E com uma coisa simples. Mas todo pecado gera morte. Todo pecado cometido gera morte. E o Filho de Deus foi feito filho da obediência. Ele não foi feito filho da obediência para continuar vivendo uma vida de filho da desobediência. Deus é tremendo. A grande graça de Deus, meus amados, é fazer de um pecador escravizado pelo pecado, conduzido pelo príncipe da potestade do ar, em um santo filho de Deus, filho da obediência, afeito à obediência em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, nós não somos salvos porque obedecemos. Vamos entender esse princípio. Nós não somos salvos porque obedecemos. Tem nada a ver isso. Nós obedecemos porque fomos salvos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Portanto, aquela lei, o entendimento antigo, velho, de que você obedece para ser salvo, isso é o entendimento da lei adâmica. Obedeça para você ter sua salvação. Não. Ninguém pode obedecer para ser salvo. Ninguém pode ser salvo por obediência. Ninguém. O apóstolo Paulo diz, porque se fomos salvos pela obediência, se nós quebrarmos um só princípio, morremos por todos os outros princípios. Então, queridos, não se assuste por estarmos dizendo que temos que obedecer à lei, porque tem um juízo e tem uma sentença. E isso é um princípio para toda quebra de mandamento, para todo pecado. Como o Senhor veio solucionar a nossa situação, nosso problema? Ele nos liberta do império das trevas, cujo comandante é Satanás, nos liberta do pecado, o pecado não terá domínio sobre vós, e ele nos faz filhos da obediência, e como filhos da obediência, nós passamos a obedecer graciosamente ao Senhor, e aí passamos a viver a verdadeira vida de Deus, a verdadeira vida eterna. Nos libertemos, portanto, entendamos essa verdade, porque a Bíblia diz, como o homem tem em seu coração, tal ele é. Se nós entendermos que somos filhos de Deus, mas porque somos fracos e falhos, permanecemos na prática do pecado, nós estamos contradizendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que o que está em Cristo Jesus não vive na prática do pecado. Porque sobre ele foi plantada a semente, foi tirada a semente adâmica de desobediência e foi plantada a divina semente, que é a semente da obediência.
Portanto, meus queridos, nós fomos vivificados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Vivamos, portanto, essa vida de vivificados em Cristo Jesus. Agora, tudo que nós fazemos depende de Jesus. Quando o apóstolo São Paulo diz assim, não mais vivo eu, ele está repetindo a ordem da palavra do Senhor. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se deu e se entregou por mim. Não mais vivo eu. Mas quando nós nos posicionamos, meu ponto de vista é esse, minha ideia é essa, eu não creio assim, eu não entendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, quero meu direito. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós estamos dizendo que o Senhor das nossas vidas somos nós. E quem vive a vida que nós vivemos é nossa vida. E vivendo a nossa vida, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A grande manifestação da glória de Deus é nos fazer nova criatura em Cristo Jesus, para vivermos a vida de Cristo Jesus em nós. Não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu e se entregou por mim. Mais uma vez me lembro do missionário do passado. Lendo essas biografias, a gente é encorajado pelo milagre que Deus fez na vida de pessoas no passado. Me lembro de George Miller, quando foi questionado, quando foi perguntado no final da sua vida, 93 anos de idade, 42 anos pastoreando uma igreja, 17 anos pregando o evangelho em volta do mundo, dos 70 aos 94 anos. E o repórter perguntou para ele, qual o segredo dessa vida? Construiu tantos orfanatos, sustentou 10 mil crianças da infância e adolescência, fundou várias escolas evangélicas. Qual o segredo dessa obra extraordinária? George Miller diz, o segredo, meu querido, é que George Miller morreu com Cristo aos 20 anos de idade. A partir daqueles 20 anos para frente, até hoje, 93 anos, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivi até hoje, vivia pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu e se entregou por mim. Não foi só o apóstolo Paulo. A bênção, meus queridos, de Deus para nós nestes dias, é vivermos a vivificação de Cristo Jesus em nós. Que Deus te abençoe mais esse dia. Hoje, se tivéssemos culto, seria culto de oração e de intercessão. Não temos por conta do decreto do governo, mas esse decreto vai acabar. E nós vamos abrir de volta as portas do templo e teremos gloriosos cultos presenciais, com a presença dos irmãos e das irmãs. Levantarmos as nossas mãos, nos abraçarmos, convivermos juntos para a glória de Deus. Aquele padrão de igreja do primeiro século, diariamente estavam no templo e nas casas, participavam das suas refeições de casa em casa, comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, em cada alma havia temor. Meus queridos, nós teremos esse tempo de volta para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, na sua vida, e a sua vida seja uma vida vivida para a glória de Deus nosso Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a quem amamos, louvamos, adoramos e servimos em novidade de vida. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra.
E te pedimos, Senhor querido, que a tua bênção seja derramada sobre a vida da humanidade. Ó Deus, assim como a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça do Senhor Jesus encontre lugar nos corações durante esses dias de pandemia. Que o teu Espírito Santo convença muitas almas do pecado, da justiça e do juízo. Meu Senhor da glória, abençoa a direção, o governo mundial, repreende o Covid-19, destrói as ações do império das trevas contra a população do mundo, repreende todo o mal. Sê com o presidente Bolsonaro, Senhor, concede dando graça àquele homem que te teme. Ó Deus, visita o Supremo Tribunal Federal, repreende o espírito maligno de desobediência, de irreverência e de insubmissão que há instalado naquele tribunal, Senhor. Ó Deus, eles não são deuses. Ali não há um Deus chamado Supremo Tribunal Federal. Ali há um grupo de juízes que devem, diante de Deus, honrar as leis do país. Meu Deus, e as leis do céu, as leis de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, repreende todo o mal que se aloja, se instalou no Congresso Nacional, meu Senhor. Repreende todo o mal. Age com poder e grande glória, meu Senhor. Ó Deus, abençoa os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais. Toda a autoridade, ó Deus, da área de saúde, conduz este povo. Cada autoridade, Senhor, seja guiada por ti, pois tu és a autoridade suprema, e toda a autoridade foi entregue a nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, repreende todo o mal, continua guardando cada família, continua guardando cada igreja do Covid-19, os irmãos que estão acometidos de enfermidades. Oramos pelo pastor Valfredo ali em Araguaína, pedimos a tua intervenção curadora, poderosa. Oramos pela vida do pastor Antônio Almeida, meu Senhor. Pedimos a tua ação poderosa, libertando o teu servo. Oramos pelo pastor Carlos Queiroz, que está aniversariando hoje, meu Senhor. Sê com todo o teu povo, dando graça, abençoando, fortalecendo, encorajando o Senhor. E fazendo o teu povo continuar brilhando como luzeiros no mundo. A continuar agindo, vivenciando como sal da terra, meu Senhor. E o teu nome seja sempre, sempre, acima de tudo e de todos, honrado, exaltado e glorificado. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus. Deus te abençoe, te guarde e nos conduza nesses dias em vitória para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos partir agora para o encerramento desse culto. Os avisos são os seguintes. O templo vai estar aberto de segunda a sexta-feira, no período da tarde, de 2 às 5 horas da tarde, para que os irmãos entreguem dízimos, ofertas e também não esqueçam de trazer os alimentos para a cesta básica, para que nós possamos estar entregando a cesta básica para os irmãos necessitados daqui da igreja e do quarteirão. Amém? Vamos fazer a oração final. Senhor Deus querido e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que foi ministrada nessa hora. Pedimos, ó Deus querido, que os corações endurecidos, meu Pai, os corações que estão distantes de ti, eles possam ser, Deus, convencidos pelo teu Espírito Santo, quebrantados, meu Pai, nesse momento. E aqueles, ó Deus querido, que não deram ouvidos à tua voz, meu Pai, eles possam, Senhor Deus, ser alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor Deus, e confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Não deixa, Senhor Deus querido, que o tempo seja perdido, meu Pai, mas como nós lemos, que há tempo para tudo, Senhor Deus, eles possam aproveitar o tempo que ainda tem nessa terra, Deus, para conhecer a verdadeira vida que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito, Pai. Amém. E até quinta-feira.